Eu trouxe hoje esse tema atendendo a muitos pedidos. Eu recebo muitos pedidos de vocês lá no meu Instagram. Aliás, a fotinho do dia já tá postada? Tá, né? A produção tá postando agora. Já vai lá, já faz um comentário, já deixa o seu pedido, às vezes, de beijo. E aí eu vou tentar ir lá no finalzinho do programa entregar esse carinho para vocês, tá? Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Lá no meu Instagram você também pode enviar a sua sugestão de pauta. E eu disse que eu tô atendendo a pedidos porque eu recebo de verdade, gente, tanto pedido de ajuda por conta da perda involuntária de urina, que é a incontinência urinária, né? Esse parece um problema de saúde muito comum entre as nossas telespectadoras e daí eu fui ver que é um problema de saúde pública que pode ocorrer em homens e mulheres em qualquer idade, mais comum em mulheres devido às particularidades anatômicas que estão na fase de transição menopausal pós-menopausa. Então, entre 50 e 60 anos, a gente pode sentir esse desconforto. O assunto é pouco falado, as mulheres às vezes ficam constrangidas, né? Não tem coragem, às vezes, nem de levar para o próprio ginecologista, mas hoje a gente traz uma ginecologista e, sem falar nomes, a gente entrega esse assunto para que ela nos ajude a resolver. Doutora Carolina Cursi está aqui, maravilhosa. Seja bem-vinda. Também, muito bom te receber. Obrigada do viu? Convite. Vamos lá, vou sentar aqui do seu lado, Carol. Vamos lá. Incontinência urinária, você viu, né? Mulher nada tem vergonha. Pois é, achei tão bonitinho o jeito que você fez a abertura, porque elas não falam. Não fala. Não falam, Cláudia. A gente tem uma estimativa de 10 milhões de pessoas sofrendo de incontinência urinária e elas não falam. Nas mulheres são 2 vezes mais, a incidência é maior, 2 vezes mais do que nos homens. E elas continuam não falando. Pois é, e aí, gente, médico é sempre muito bom, muito importante, mas eles não têm bola de cristal. Então Que bom que você está falando isso. São só médicos, não adivinhos, né? Exato. A gente precisa contar. Agora, qualquer escape, às vezes você está mais apertada, está num lugar mais frio, não conseguiu ir ao banheiro fazer xixi, deu um espirro. Qualquer escape é considerado incontinência urinária? Vamos entender um pouquinho. O que acontece, Cláudia? A incontinência urinária é a perda involuntária do xixi, da urina, ali naquela paciente, mas a gente precisa afastar. Por exemplo, uma infecção urinária. Então, por exemplo, numa infecção urinária, Cláudia, eu vou mais vezes ao banheiro, eu acabo não segurando muito o xixi, acabo perdendo. Hoje a gente tem uma onda das pacientes jovens tendo a incontinência urinária. Por quê? Tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen faz em cima da bexiga e aí a bexiga acaba não conseguindo segurar o xixi na bexiga. Então, por exemplo, hoje a gente tem as mulheres que fazem muito crossfit. Né? Então, você vê que até durante as competições elas fazem ali, porque levanta o peso, levanta a roda, então elas podem mesmo ter essa perda. Mas é aquela perda urinária por esforço, porque não aguentou. Isso não significa incontinência urinária. Ela só está perdendo pelo aquele esforço. Então, a gente precisa ver com que frequência que ela está fazendo. Por isso que é importante você começar a falar para o seu ginecologista, olha, doutor, eu acho que eu estou começando a perder. E aí, o que a gente vai pedir? O diário miccional. Vamos começar a prestar atenção no xixi? Perde toda vez? Ou perde quando está toda vez que está no meio na roda das amigas e acaba dando uma risada e perde? Ou é aquela perda do xixi assim, eu tô com vontade, daí eu não consigo segurar, tem um transbordamento e eu acabo perdendo a urina na roupa, né? Então, a gente precisa que essa paciente traga os detalhes. E, às vezes, elas ficam sem graça, porque o que acontece? O pior problema da incontinência urinária é o incômodo que causa para a mulher, o cheiro da urina na roupa, ela começa a se afastar das amigas. Não, e se tiver de calça, a vergonha, né? Exato. Eu me lembro na gestação, porque a gestante fica com essa pressão aqui, é complicadíssimo, né? Exato. Isso acho que deve acontecer para grande parte das mulheres gestantes. 70% das mulheres podem ter incontinência urinária. E aí depois que tem o bebê, volta Por quê? tudo ao normal. Parte hormonal volta ao normal. Não tem mais essa pressão. Antigamente a gente falava que era mais propício em pacientes que tiveram partos vaginais.
E a gente sabe que hoje não é mais isso. O que a gente sabe? É a pressão, Cláudia, dentro do abdômen. Então, a mulher distende por conta do útero. Então, a gente pergunta assim, quantas gestações você teve? Quanto mais gestações você tiver, mais vezes você mexeu na pressão intraabdominal e aí tem maior a chance de ter a incontinência urinária. Perfeito. Bom, aí você disse, fez o diário miccional. Isso. Viu ali como é, como é que não é. Qual é o termômetro para falar assim, meu problema está grave? É o número de vezes que você está perdendo. Então, por exemplo, assim, que nem você falou, né? Ah, eu estava na gestação, eu perdi, a gente sabe que 70% das mulheres têm essa perda mesmo. Daí a gente vai classificar assim, Cláudia, o que você estava fazendo quando você perdeu o xixi? Porque a gente tem que entender o que é incontinência, o que é bexiga neurogênica e o que é a perda quando a paciente não está fazendo nada. Então, a gente precisa começar a entender para quê? Para a gente pedir o exame correto. É um exame que a gente sabe que é difícil de fazer. Um exame chato. Eu já fiz esse exame. Um exame chatíssimo. Você já fez? Já Ai, fiz. Que bom. Você vai dar o seu relato. Chatíssimo. Achei muito chato. Mas é o único jeito que tem de você avaliar. Qual a posição da bexiga, qual a pressão da bexiga, quanto de xixi que fica ali, ela está perdendo por quê? É por transbordamento, é porque o esfíncter da uretra não está conseguindo segurar, é porque tem uma fragilidade no assoalho pélvico. Tem até um momento que coloca uma sonda, né? É isso mesmo, gente. Gente do céu, um Mas mundo não tão moderno, né, Todas meninas? falam isso, Cláudia. Um mundo tão moderno inventa um exame desse. É igual o Papa Nicolau, né? Que elas queriam que a gente tivesse... Papa Nicolau eu não acho que é assim. tão difícil, transtorno. As mulheres reclamam muito. Muito, principalmente as suas telespectadoras, né? Que são já entre 50, a partir dos 50, que tem aquela vergonha de coletar, acham que pararam de ter relação, não precisa mais coletar, ou está no ressecamento vaginal, tem dor e não fala pra gente, daí a gente vai tentar coletar, ai, tá doendo. Então, a gente sabe que é difícil acompanhar, mas o que eu queria até pedir a sua ajuda para a gente fazer exatamente o que você está falando. As mulheres precisam falar. Começou a perder urina, sinaliza, para a gente poder entender. Será que estava com alguma doença? Será que está hipertensa? Foi no cardiologista, o cardiologista aumentou o diurético, daí ela acha que está perdendo a urina, entendeu? E a gente tem como fazer alguns exercícios em casa. A gente hoje tem fisioterapeutas que só trabalham com a parte pélvica, então você tem como fazer exercícios perineais para melhorar a parte da musculatura pélvica. Então a gente tem como melhorar, mas às vezes eu tô vendo, a gente vê ali, né, que tem alteração na hora do exame físico. Mas está tudo bem, a senhora está perdendo urina, alguma coisa? Às vezes, no exame físico, a gente vê que a paciente até está com o odor da urina, mas se ela não fala, como é que você vai... Eu tomo muito cuidado, né? Porque como é que você vai falar? Não, mas você está assim, você tem alguma coisa alterada. Por isso que a gente trouxe esse assunto, porque a gente precisa desmistificar. Então, é assim, minha amiga, de verdade, não tem o porquê ficar constrangida. Nós somos todas muito iguais, todas parecidas. Então, você viu na abertura, as mulheres nessa fase de pré-menopausa e pós-menopausa, elas podem, por vários fatores, começar uma incontinência urinária, se é que não começou antes, né? Isso. Eu tive incontinência urinária depois da minha segunda gestação, ainda muito menina, há uns 20, talvez, anos atrás. E aí eu operei, né? Que também foi, no meu caso, uma cirurgia chatinha, porque eu acho que ficou muito alta, fiquei com sonda quase que 15 dias. Nossa. Desconfortável, mas resolveu o problema. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente não pode ter constrangimento, porque quanto antes tratar, melhor. E se não tratar agora, quando chegar lá na frente? Exato. Se você precisar de uma cirurgia, será que vai ter saúde do coração para operar? É isso que você tem que ter em mente, né? E assim, a gente vê que nessa fase de perimenopausa e menopausa tem outras doenças junto. Então tem hipertensão, alteração da tireoide, tem diabetes mellitus. Então assim, a diabetes também pode enganar essa parte da urina. Então, por isso que você precisa, estou com diabetes, eu preciso estar com o controle da diabetes direitinho, porque se eu começar a perder urina, é diferente da infecção urinária que vem da diabetes. Uhum. Aí a diabetes traz também candidíase, aí tem irritação vaginal, a paciente acaba perdendo urina de novo.
E aí acaba fazendo aquele exame. Qual é a nossa maior dificuldade? Acaba pedindo aquele exame que é a urodinâmica. É isso, Pois estudo urodinâmico. Isso, exato. É isso mesmo. Esse estudo urodinâmico é feito, você toma antibiótico antes de fazer, tem que fazer exame de urina, urocultura, para comprovar que você pode fazer esse exame. Aí você faz esse exame. Se esse exame, Clau, por qualquer motivo venha normal, e graças a Deus que venha normal, depois essa paciente acha que todas as perdas dela são normais. E não é bem assim. E não é bem assim. Entendeu? A gente vê hoje muitas pacientes, quando que elas começam a prestar atenção na perda da urina? Na hora que estão namorando, porque daí tem um escapezinho, aí é o marido que comenta. Olha, acho que você precisa ir na sua ginecologista. E se ela tivesse falado ali na época da perimenopausa, a gente entraria com tratamento tópico, uma coisa mais tranquila, estava tudo bem, melhoraria. Mandava para fisioterapia, faria fortalecimento, né? Então, a gente tem como consertar, a gente tem como ajudar essa paciente, mas elas precisam falar. Então, vamos fazer o seguinte, tentar tirar esse constrangimento, eu já tentei. Mas agora eu vou pegar um pouco pesado, vou colocar um pouco de medo para ver se você acorda para a importância de buscar o diagnóstico precoce. O que pode acontecer lá na frente se essa paciente não quiser tratar, não quiser contar para, obviamente, tratar. Exato. Aí o que a gente começa? Começa com os riscos de infecção, porque daí ela começa sempre a estar com a calcinha úmida, ela começa a ter a maior chance de ter as leucorreias, que são os corrimentos vaginais, começa a ter esse risco de aumentar mais a questão da infecção urinária, aí tem que entrar com antibiótico. Um alerta. Eu sei que a gente sempre acaba tendo um antibiótico lá em casa, eu atendo muito senhorinhas, elas falam, não, mas eu comecei com essa perda do xixi, aí eu tomei esse antibiótico, depois eu tomei esse antibiótico, depois eu tomei, e aí você começa a criar resistência para o tratamento. E o que pode acabar acontecendo? A gente não conseguir operar, mesmo como você falou, chega mais para frente, já tem hipertensão, tem outras doenças, alteração cardíaca, não consegue operar e aí evolui para o uso da fralda, né? Aí é que eu te pergunto, vai querer usar fralda? Porque essa é a evolução, no final das contas, é isso. Ai, não, Cláudia, eu não quero usar fralda, tenho vergonha de falar que está escapando xixi. E não vai ter vergonha de usar fralda? Vai ser pior. É, isso é verdade. Então pensa, né? Pensa. Agora, doutora, vamos lá. Quem já está com uma incontinência urinária muito grande e já está usando fralda, tem como melhorar essa situação? Tem. Se a gente avaliar como é que é esse grau da incontinência, a gente pode até pensar na cirurgia para essa correção dessa incontinência. Hoje tem vários métodos que a gente pode fazer. Hoje a gente tem a laser terapia via vaginal, que a gente vê como que melhora você fazer esse tipo de tratamento. Só que o que a gente precisa explicar para as pacientes? Se a doença de base não estiver bem controladinha, pensando bem nas suas telespectadoras, o foco é esse. Então, numa paciente que não tem uma diabetes controlada, uma hipertensão controlada, se a gente fica fazendo o laser, ela vai achar que também nada está funcionando. Entendeu? Então, laser terapia vaginal é um tratamento, sim, que melhora e muito a incontinência urinária, mas eu estou te falando isso porque eu tive um caso recente no consultório que foi desse jeito. Dona Isabel é uma querida, um amor de pessoa. Então, ela estava em tratamento comigo, ela veio com perda urinária, ela ficou naquela fase de emagrece e engorda. Emagrece e engorda, se emagrece e engorda, mexo na pressão abdominal, é tudo. Então, é assim, é obesidade, são as gestações, então é tudo, tá, Cláudia? Não vale só colocar a culpa na gestação. A obesidade também. Você vê que tem uma maior incidência de perda urinária nas pacientes que são obesas, tá bom? Aí ela estava nesse tratamento, eu fazendo laser nela, ela melhorava a queixa. Nossa, doutora, agora melhorei. Aí ela alterava a diabetes, começava com perda urinária. Aí fazia o laser, melhorava. Então, sempre focar. A minha doença de base tem que estar tratada, tem que estar controlada. Fiz o laser, o tratamento do laser para melhorar são geralmente 3 sessões, os protocolos, tá? E aí você vai dar um reforço nessa uretra, que é diferente da do homem. A nossa uretra, ela só tem até 5 centímetros. Então, você dá um reforço nessa uretra e a paciente para com essa perda urinária. Se for urgência miccional, é remédio. Aí você toma o remédio,
e tá tudo bem. Por isso que o diário miccional, a gente sabe que é difícil de fazer, né, Clau? Mas quando a gente começa a perceber os nossos sintomas, a gente precisa registrar. Precisa. Eu falo muito para vocês sobre o Diário da Dor, que foi quem me ajudou a entender a minha enxaqueca, né? Mas é a mesma coisa, que são casos diferentes, mas assim, se não é um diário, você não vai conseguir nem contar pro médico como é que tá, né? Porque daí, por exemplo, se for caso de urgência, é remédio. Aí a gente tem que entender qual vai ser o melhor horário para dar esse remédio para ela. Por quê? Porque a paciente que tem urgência, ou ela fica levantando à noite para fazer xixi, ela acorda cansada, ela não dorme. É aquela que chama bexiga hiperativa? Isso, exato. Eu até recebi um livro, eu tenho esse livro na minha casa. Eu já fiz uma pauta de bexiga hiperativa tem bastante tempo. Porque a bexiga, eu explico para minhas pacientes assim, a bexiga, ela tá irritada. Então, tudo que pinga, ela quer fazer xixi. Tudo que pinga, ela quer fazer xixi. Quando você acalma a bexiga com a medicação via oral, você consegue ter o controle. Só que daí um dos efeitos colaterais é aumentar a sede da paciente. Então, por isso que é importante o diário, para a gente falar assim, olha, senhora Cláudia, vamos fazer o seguinte, esse horário você toma água, esse a gente vai tomar o remédio. Um dos efeitos é a boca seca, porque ele vai agir no corpo inteiro. Então, todos os receptores que tem na bexiga vai ter lá em outras partes do corpo. Aí acalma a bexiga, mais da boca seca. E aí a paciente se perde, porque ela bebe muito a água. Vai aumentar a chance. Tá bebendo muita água. Exato. Papo bom, né? Mas e você? Qual que é a sua questão? Qual que é o seu constrangimento? Pode mandar pergunta até anônima. Não precisa... É só escrever assim, anônimo, para a produção não colocar seu nome aqui na tela, tá? Boa. Mas participe, manda a sua questão, que a doutora Carolina se responde já. Até daqui a 3 minutinhos. Tá bom. Vamos lá, de volta aqui. Eu quero uma pergunta, eu quero a sua participação, porque o programa é feito para você. E é uma alegria para a gente poder ajudar, né, doutora? Eu acho que esse espaço que você dá para trazer os profissionais e ajudar tantas mulheres, eu acho que isso é incrível, porque a gente precisa dessa conscientização. As mulheres precisam falar, mas falar com o profissional, né? Não é falar com a amiga, toma o remédio da amiga e ver se é o mesmo sintoma da amiga, é isso que é importante. Cada caso é um caso. Exato. Segurar xixi por muito tempo pode dar como consequência incontinência urinária? Pode, por isso que a gente orienta. A cada quantas horas você acha que a gente deveria esvaziar a bexiga? Eu mais ou menos a cada 2. Então você já faz o que é o recomendado. Ah, é? É. Ah, eu nem sabia. Exato. Então é assim. Mas é o que o meu corpo pede. A cada 2 horas, pela sua hidratação, a cada 2, no máximo 3 horas, todos nós devemos esvaziar a bexiga. Então, tchau. Eu vou ali e já volto. Vamos. Não teve jeito, não podia perder a piada. Vamos colocar aqui a pergunta no ar. Vai, tem aqui já? A gente coloca no vídeo agora. Se você ainda não mandou, envia lá no Vida Melhor Oficial. A Solange está falando assim, a bexiga pode chegar a cair de tanto que chega a sair para fora da vagina? É o caso de cirurgia? Vamos lá. Assim? Isso aqui é prolapso. Prolapso vaginal, prolapso uterino. Então, o que acontece? Pelo enfraquecimento do períneo, da musculatura perineal, realmente a gente pode ter a bexiga baixa, que é quando a bexiga, ela desce, ela sai fora do ângulo. Até aquele exame de urodinâmica é importante para a gente avaliar como é que está a função, mas são patologias diferentes. Mas ela sai para fora? Ela sai. Deve ser desesperador, né? Desesperador. E você vê como se fosse uma bolinha. E aí você vai calculando qual o grau que está nesse prolapso vaginal. E deve ser dolorido isso. Em quase 100% dos casos são casos cirúrgicos, Clau. Porque aí ela já caiu, ela já perdeu todo o tônus, ela perdeu já toda a musculatura. A gente via bastante esses quadros quando as mulheres passavam pela retirada de útero total, né? Então, assim, por quê? Você deixa de perder ali o centro do tendíneo, do períneo, e aí você acaba tendo a gravidade que ela realmente cai. Aí você precisa fazer o levantamento e aí a correção dessa cúpula, dessa parte da vagina. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Solange. Quem está sentindo algo parecido tem que procurar o médico então rápido. Isso é importante, porque às vezes, Clau, o que acontece? As senhorinhas, né,
a bexiga vai para fora. A senhorinha, gente, que ela tá falando é a partir de 50, Não, tá? não. A senhorinha... Eu tenho 54. Que não. Deixar assim, esse pessoal novo chama a gente tudo senhorinha. Já tô entendendo. Não, já tô quase ali, fica tranquila, a gente tá ali, ó. E o que acontece? Por essa vergonha, a gente pega muitas pacientes ainda, né, que usam fralda para segurar. E com isso, aquela pele da vagina que está em contato com a parte de fora do corpo vai formando um atrito. Então você vai tendo como se fosse uma casquinha, como se fosse uma pele. Assadura. Isso, naquela parte que está para fora. Então, se tá com essa sensação, não custa tentar, pega um espelho, põe lá na parte da bexiga, faça força para baixo. Se você vê qualquer abalamento, corre. Tem que conversar com o ginecologista. Perfeito. Vicky Hilário diz, boa tarde, tenho perda de urina quando tuço ou espirro. Faz algum tempo, também tenho mioma. Será que é por isso? Não. Não? Vamos lá, coisas diferentes. Mioma é uma patologia benigna do útero, que pode ter várias localizações. A não ser que seja um mioma enorme, que está pressionando a bexiga e aí ela acaba perdendo a urina. Mas mioma é mioma, perda urinária é perda urinária. Se ela estiver tendo essa perda urinária aos esforços, a gente orienta bastante exercício físico, né, com a fisioterapia, para que ela faça essa melhora da musculatura e ela consiga controlar. Um exercício legal que eu falo para as minhas pacientes é assim, você vai no banheiro, está com vontadinho de fazer xixizinho ali, você esvazia um pouquinho, segura por 10 a 15 segundos, segura, mas faz consciente, depois esvazia a bexiga. Segura, depois esvazia a bexiga. Isso você está fazendo exercício com o seu assoalho, você está ajudando a sua bexiga. Olha, que legal. Aqui, próxima. É normal fazer xixi de madrugada, mesmo não tomando água antes de dormir? Então, quando a gente faz xixi durante a madrugada, o normal é uma vez, porque às vezes você se hidratou e tudo mais. Se ela está tendo a vontade de fazer xixi, alguma coisa tem na bexiga dela. Tá? Ninguém fala assim, vou fazer xixi porque eu não estou com vontade, vou acordar, vou despertar. Se é uma perda que está acordando essa paciente para levantar mais do que uma vez, a gente começa a chamar de nictura, que é o fato de levantar à noite para fazer xixi. Mas ela tem que estar com essa vontade, entendeu? Então, o que ela precisa entender? Qual foi o último horário que ela tomou água antes? Então, a primeira coisa, o paciente chegou com queixa que está fazendo xixi à noite, a gente pergunta, qual é o horário que você está tomando de água? Porque às vezes na cabeça dela já entrou na rotina de que ela bebe água naquele horário, quando vai funcionar é no meio da madrugada, dá vontade, ela acorda. Ninguém acorda para fazer xixi se não tiver com vontade. Entendeu? Então tem que ter líquido na bexiga para ela acordar e fazer xixi. Mas esse outro caso que você falou, mictúria? Nictura. É Nictura, que é o ato de você fazer xixi de 3 a 4 vezes à noite. Aí isso pode virar patológico. Isso é patológico. Aí tem que tratar. Aí tem que tratar. E quem não levanta, faz xixi na cama? Não é o meu caso, não é. Aí a gente precisa investigar por que está perdendo. Porque tem gente que faz, não tem? Tem. Que criança faz. Criança né? faz. Até, sei lá, até ali o desenvolvimento, não sei qual que é a idade normal. Mas tem adulto que faz. Então, mas a gente tem que ver quais são os medicamentos que essa pessoa está tomando. Por exemplo, se eu tomo remédio para dormir e está me chumbando e à noite me dá, eu posso ter perda de urina porque eu não consegui acordar para ir fazer xixi. Às vezes eu posso estar passando por um estresse, às vezes eu bebo muito e quando eu estou alcoolizada também posso acabar acontecendo de perder o xixi, né? Acaba fazendo xixi na cama. Se eu tomo muito café. Café? É, porque é irritante. Cafeína é irritante, Coca-Cola é irritante. Chá preto é irritante. Então, quem está com, por exemplo, infecção urinária deve evitar tudo isso. Com toda certeza. Olha lá, muito bom. Regina Souza, me ajude. Sempre acordo com uma sensação de metal no corpo. Levanto, faço xixi e no mesmo instante melhora. O que é isso? Sabe aquele momento que você fica cri, cri, cri? Pois é, vamos lá. Será que é metal, gosto de metal na boca? Eu acho que é isso. Quem pode estar dando esse gosto diferente, essa sensação de metal na boca, pode ser até uma reposição de ferro. Porque reposição de ferro, sulfato ferroso, alguns tipos deixa esse gosto na boca, esse gosto ruim. Estou até tentando sentir se eu tenho gosto de metal na boca, mas acho que não.
Eu não te aguento. Não, porque fiquei pensando como é que é esse gosto de metal. Exato. Tá, mais. Então, assim, pode ser o ferro, que ela pode estar usando. Será que ela usa algum protetor da boca para dormir? Mas acho que não, né? Senão ela vai falar, né? Pois é, alguma coisa tem que ter. Não tem correlação. Tem o gosto de metal, faço xixi e sai. Mesmo porque a urina, ela vem dos rins. Então, enquanto os rins estão trabalhando, estão filtrando o seu sangue, estão recolhendo, está vindo daí. Não tem uma relação direta. Um gosto de metal, uma sensação de metal e esvaziar a bexiga, aí eu melhoro. Fisiologicamente, eu não consigo fazer uma relação. Tem alguma doença que dê gosto de metal na boca? Hipersalorreia da gestação pode dar. Na gestação? Na gestação. Tá. E o uso do sulfato ferroso também pode dar. Perfeito. Bom, a produção já falou que não param de chegar perguntas para eu continuar com essa pauta e eu volto em 2 minutos. Combinado. E você, muito bem, de volta com o nosso Vida Melhor. A gente não pode só falar e não fazer, né? E aí eu disse, puxa vida, estamos orientando as meninas para não segurarem a vontade de ir ao banheiro, eu vou dar o exemplo. Não é assim, gente? Mas, na verdade, também esse tempo foi proposital para que você ficasse aqui, porque durante esse assunto ninguém vai sair da frente da televisão, viu, meninas? Porque eu tô conversando com uma ginecologista maravilhosa sobre incontinência urinária e a nossa responsabilidade em relação ao nosso corpo, ela precisa ser, de fato, muito grande. Se a gente tem conhecimento, a gente tem muito mais chance de acertar, né? E eu sei que esse conhecimento não é fácil, não chega em todos os lugares desse país. Tem um monte de cidadezinha pequena que não tem um especialista. Exato. Né? A doutora sabe disso. Então, hoje a gente está aprendendo um monte aqui. Uma das coisas é que não podemos segurar o xixi. Não, a cada 2, no máximo 3 horas, ajuda a bexiga, esvazia a sua bexiga. Siga um exemplo da Clau, que fez isso, inclusive, ao vivo. Agora vamos lá, gente. Vamos colocar mais perguntas aqui na tela. Você que já entrou lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, e mandou a pergunta, segura que a doutora Carolina Curse já está respondendo algumas e a gente vai continuar respondendo agora. Produção, se puder já liberar no visual, obrigada. Tenho 36 anos, 3 partos normais, tenho escapes depois do meu 3º filho. Sempre faço uso de absorvente devido ao constrangimento de estar sempre com a calcinha úmida. Não sinto os escapes e não consigo segurar quando estou com vontade de fazer xixi. Quando bebo muita água, tenho a sensação de beber e já ir direto ao banheiro. É caso cirúrgico ou só medicamentos resolvem? Em partes. Vamos lá. Do jeito que ela está contando a historinha, não sinto os escapes e tudo mais. Isso é uma incontinência urinária. Primeiro que uma urodinâmica para você aqui, fundamental. Você tá vendo? Só que ela tem uma urge-incontinência. Então, o que a gente pode fazer? Primeiramente, os exercícios físicos e tratamento para ver quanto que ela melhora. Porque assim, Cláudia, quando a gente fala assim, vamos tratar, nenhum tratamento é 100% e a gente vai, assim, numa porcentagem que a paciente se sinta bem. Se a paciente tem vários sintomas, eu trato 90%, eu trato 80% e a paciente já está bem, para de usar essa absorvente, né, esse protetor, para ela já é um grande ganho. E, de repente, para que eu vou fazer a cirurgia se eu já melhorei 80% e melhorou minha rotina, eu estou bem? Então, aqui, ela provavelmente vai ter 2 diagnósticos aí, mas uma urodinâmica bem indicado para ela. Eu não pensaria só em caso cirúrgico, não. Medicamento, primeiramente. Tá joia. Bora lá. Próxima pergunta. Luzia, é possível melhorar a incontinência urinária somente com exercícios? Parece que ela leu o que a gente ia falar, né? Descobriu antes. Exato. Então, assim, exercícios melhoram bem, melhora toda a parte perineal. Se for um grau de incontinência leve, melhora sim, com toda certeza. Se for muito grave, não. É muito difícil. É aquele negócio, vai melhorar 10%, aí a paciente não vai. E com o passar do tempo, se a pessoa não faz a cirurgia, pode ser que fique cada vez mais difícil? De operar? Não, o caso vai ficar cada vez mais grave, a incontinência? Então, depende se depois de tudo isso ela engordou, entrou com outras medicações, porque pode ser efeito colateral das outras medicações o que ela está perdendo. Entendeu? É assim, você está falando de tônus, né? A gente vai perdendo o nosso tônus muscular no corpo todo. A gente vai ficando toda mais molinha, mais flácida, vai caindo tudo. Por isso, a bexiga vai caindo também? Não é que ela vai caindo, mas você vai tendo essa questão da síndrome gênito-urinária na menopausa,
que é devido pela falta de hormônio. Do estrógeno. Exato. Tanto estrógeno, pra que ele vai embora, né? Pois é, pra quê? Me diz. Faz parte, né, gente? Obrigada Mas pela todas pergunta. passam por isso, né? Não tem jeito. É. E foi o que eu falei ainda há pouco. Envelhecer não é muito fácil pra ninguém. Não é pra mas ninguém. é melhor envelhecer do que não continuar vivendo, né? E Eu amo a sabendo, vida. né, como você faz, né? Falando, vai aprender, pega o conhecimento de fonte segura, não sai fazendo uma pesquisa aí que não sabe a origem, a fonte. Isso que é legal. Isso que é legal. Porque hoje a gente tem muita informação, né, gente? Coloca lá na internet, tem um monte, mas a gente tem que ouvir de quem realmente tem propriedade para falar. É. Por isso que a gente está aqui com uma senhora ginecologista. Regina Souza, na menopausa, Aí, nosso ó. aparelho urinário fica comprometido? Elas estão lendo o nosso pensamento? É isso mesmo, fica mesmo. Pela falta do estrogênio, realmente a gente tem esse comprometimento. Então, a gente tem essa síndrome geniturinária, onde tem todo esse ressecamento da parte vaginal e aí tem exposição da uretra. Então, realmente tem comprometimento na menopausa. Se tem exposição da uretra, a tendência de ter infecção urinária é maior, Gente, ela é o máximo, é isso mesmo. não é? É isso mesmo. Tem que cuidar. E se fizer reposição hormonal com o estrógeno, por exemplo? Aí tudo bem? Aí melhora. Melhora, com certeza. Próxima pergunta. Boa tarde. Sim, tenho incontinência, estou na menopausa, fui na gineco pelo peso pélvico. Ela disse que o teto pélvico caiu, o intestino também. Como resolver? O SUS não entende como urgente. Ih, caramba, porque é cirurgia. urgente, não é? É, isso aí é cirurgia, não tem mais. Porque quando já deu prolapso, quando já deu essa queda, infelizmente é cirúrgico. E se, como ela está falando, Clau, que tem parte intestinal envolvida, não será só um gineco que vai te operar. Vai ter que ter o pessoal do gastro, ou coloprocto, ou equipe de cirurgia geral, para os dois operarem, tá? E aí, como é que ela faz? Você acha que... O que ela faria para conseguir essa cirurgia? Primeiro, eu acho que ela vai ter que precisar dos encaminhamentos para ela poder estar sendo encaminhada para o serviço de referência. Toda a UPA, né, toda UBS, ela tem um serviço de referência, né? Infelizmente, no SUS é por liminar, né? Vai ter que entrar com a parte jurídica aí, é difícil da gente conseguir. Ou, se ela puder mudar de hospital, que ela está sendo atendida, fazer um atendimento de urgência num outro grande hospital do SUS, então, hospitais de referência, como a Paulista, o HC, para ver se eles realmente entenderem como urgência, com toda certeza eles vão dar esse andamento para tentar te ajudar. E nesse caso, como o intestino também caiu, ela deve procurar já um proctologista? O gineco com certeza já vai fazer essa associação. Tá joia, boa sorte aí, tamo juntas. Próxima pergunta na tela. Se conseguir alguma forma de encaminhar, eu te dou esse feedback. Tá joia, por favor. Deixa eu ver, cadê? Dilma, quem fez cirurgia de histerectomia total, se pegar peso, pode cair a bexiga? Pode, né? Aquilo que você falou, tirou o útero, vai ficar ali mais, É isso mesmo. né? Você tirou, você perde aquela estabilidade e tudo mais. Não é o fato de pegar peso, tá? Entenda, é questão se depois da cirurgia você aumentar muito de peso, tudo que você aumentar a pressão intra-abdominal faz a pressão para baixo. Se eu já não tenho mais aquele útero fazendo aquele centro do tendíneo, tudo ali funcionando, realmente você pode ter essa queda. Vocês estão entendendo como está tudo interligado? Que às vezes a Exato. gente fala, por exemplo, aqui de obesidade, aí tem sempre alguém que fala, isso é gordofobia. E não é. O nosso corpo, ele tem que ser respeitado. E assim, não dá pra gente mais romantizar uma coisa que é comprovado Exato. cientificamente que é doença, né? A obesidade tem CID. E você vê, a obesidade pode causar também essa incontinência urinária, que aí depois causa mais infecção urinária, depois causa mais... É isso Então, mesmo. gente, é responsabilidade. Falando nisso, daqui a pouquinho eu tenho uma nutricionista maravilhosa. Ela é toda maravilhosa, linda também, que vai ensinar a gente a fazer uma torta low carb. Porque também é assim, eu gosto de comer, como uma boa taurina, eu sou gulosa, mas a gente tem que saber comer. Comer Exato. coisa gostosa que nos faça bem. Essa torta que você vai aprender hoje é exatamente assim. É low carb, baixo em carboidrato, super leve e muito gostosa, tá? Não perca. Próxima pergunta. Obrigada, Dilma. Kel Faith. Nome chique. Quem fez essa daí já foi.
da Essa cirurgia. já foi. Pode passar. Essa era a outra. Isso. Silvana, depois que entrei na menopausa, às vezes tenho escapes de urina. Quando espirro ou quando tuço, o que fazer? Essa é uma boa indicação, por exemplo, para o laser. Porque pelo que ela conta, né, na pergunta, é uma coisa mais leve. É quando às vezes tuço, não é uma coisa assim que vai precisar de uma cirurgia nem nada. Para ela, exercício, se ela está na menopausa, entrar com estrogênio, se ela puder, não tiver nenhuma contraindicação, e laser terapia vaginal ou radiofrequência vaginal ablativa vão te ajudar. Nem precisa, nesse caso, fazer o estudo urodinâmico. Pelo que ela está falando, não. Olha lá, já está livre desse exame chato. Gente, ela ficou com trauma. Não, eu fiquei, porque eu vou puxar a orelha do meu médico. Porque eu tô vendo aqui que não precisava ter feito esse negócio. Terrível. Não, gente, também não é assim, não. Mentira, não é tão terrível assim, não. Eu não tô aqui pra botar medo em ninguém. Não tem nada demais. É só chatinho, mas não dói, não é nada É desconfortável. igual mamografia. Não é agradável, né? Mas eu não tenho nenhum desconforto na mamografia. Não. Olha, que Eu tava beleza. fazendo mamografia tem um mês, mais ou menos. Eu encontrei com uma moça, mas ela tava tão sofrida. Ai, que desespero, tô morrendo de medo. Eu falei, calma, porque não tem nada, não dói. Olha. Porque eu vou tranquila, né? A questão é a gente controlar a respiração, entender que a gente está fazendo um ato de amor próprio. Autocuidado é tudo, né? E aí, entendendo isso, gente, a dor também vai embora. Né? A gente tem que entender os motivos. Exato. Vamos lá. Depois que entrei na menopausa, às vezes tem escapes. Essa já foi, né? Próxima pergunta. Boa tarde. Quantas vezes seria normal fazer xixi ao longo do dia? Tomo no mínimo 2 litros de água e faço xixi umas 10 vezes. Bom, a gente não fala em mínimo, né? Tudo vai depender muito da sua hidratação. Primeiro, parabéns, que você toma pelo menos 2 litros de água por dia. O que você pode anotar é, se você está fazendo essa questão de a cada 2, 3 horas. Se a gente dorme 8 horas por dia, em média, então a gente tira 24 horas, que é o que dura aí o dia, menos 8, que a gente tecnicamente está dormindo e a gente não precisa acordar para fazer xixi, a depender da sua hidratação. Então, 24 menos 8, 16. Se eu fizer a conta de a cada 2 horas ir ao banheiro, eu vou fazer 8 vezes. Talvez você faça um pouquinho mais, mas tá tudo bem também. Tudo bem. Toma bastante água. Exato. No verão, você não percebe que você acaba fazendo mais? Porque toma mais água, né? Já, eu ia fazer uma pergunta, mas fugiu daqui. Desculpa. Vamos para a próxima. Não, imagina. Próxima. Minha mãe tem 84 anos e estava tomando remédio hidroclorotiazida. Mas o médico suspendeu, pois urinava muito. Ela tem que realmente suspender ou pode continuar tomando? Então, vamos lá. Sua mãe, 84 anos. Provavelmente, ela deve ter hipertensão arterial sistêmica. E um dos remédios que a gente trata a hipertensão é a hidroclorotiazida. Jamais a gente vai suspender um diurético que está controlando a pressão porque ela está fazendo muito xixi, né? Então, a gente precisa pensar, porque aí eu suspendo a hidrocloro, a pressão da sua mãe volta a subir, qual que vai ser o risco e o benefício? Agora, se o cardiologista for lá e falar, olha, vamos suspender a hidrocloro por um inibidor da ECA, por um outro tratamento, por um propanolol, um beta-2... Então, a gente tem outros tipos de tratamento, mas não suspenda, pelo amor de Deus, sem orientação do médico, principalmente se foi o cardiologista que introduziu essa medicação. Certo. Doutora Carolina Cursi é o máximo, né? Muito obrigada. Obrigada a todas vocês que enviaram mensagens. Tem mais um monte de perguntas. Ai, entra aqui, eu fico sempre com o coraçãozinho apertado. Só mais uma então, vai. Estou em dúvida, a pomada ginecológica tem alguma reação de dor de cabeça e boca seca? Não. Pomada ginecológica, ela é para o tratamento com absorção na mucosa via vaginal. E assim, ela não vai ter um efeito de boca seca, ela tem um efeito mais local. Então, se eu estou com corrimento, eu entro com antibiótico, trato aquele corrimento com aquele corrimento local. Se eu estou na menopausa e falta hormônio, eu coloco o hormônio ali local e a ação é local. Não tem como ter uma reação desse jeito. Tá. Você falou de mucosa e você disse de laser e Radiofrequência. São indolores? Sempre indolores. Ok.
Doutora Carolina Cursi, ela tá no Instagram, dra.carolinacursi. Fico à disposição. Você tem conseguido fazer bastante conteúdo lá? Tenho, tá bem legal. Então Inclusive, o meu último vídeo foi sobre pomada ginecológica. Olha que joia, dra.carolinacursi. Muito obrigada. Eu que agradeço, estava com saudade. Também. Muito bom te receber e até a próxima. Fico à sua disposição, como sempre. Muito obrigada, doutora. Agora vamos.